Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quero, neste momento, convidá-los a abrirem a Bíblia no livro do evangelista Lucas, capítulo 24. Versículos 48 e o versículo 49. Aleluia. Aleluia. Somente aqueles que já encontrou, diga amém. Amém. Vós sois testemunhas destas coisas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Quantos dizem amém? Tome os seus assentos, queridos irmãos. Quero trazer minhas considerações, agradecendo primeiramente a Deus pelo privilégio de estar aqui nesta cidade, mais uma vez, revendo os meus queridos irmãos, conhecendo novos irmãos, e para mim constitui-se um momento de grande alegria. Quero agradecer ao pastor Osiel a receptividade com toda a sua equipe, o evangelista, presbítero Biraci, todos os irmãos que estão na coordenação desse glorioso evento, deste culto de adoração a Deus. Culto este que, enquanto o mundo termina em cinzas, amanhã a gente vai continuar no fogo do Espírito Santo. Diga para a pessoa do seu lado: Deus tem milagre para fazer na sua vida hoje aqui. Agora, se você tem convicção disso, não se mova sem que haja uma necessidade. Não converse sem que haja uma necessidade de comunicação. Eu quero convidá-los para, juntamente comigo, meditarmos na palavra de Deus. Eu quero falar sobre algumas verdades relacionadas ao batismo com Espírito Santo. Verdades bíblicas que estão relacionadas à doutrina do batismo com Espírito Santo. Esse texto, ele saltou em meus olhos, o Espírito Santo colocou em alto relevo, para que eu pudesse nesta noite comunicar algumas verdades. Quantos crentes aqui ainda não são batizados com o Espírito Santo, com o sinal de falar sobrenaturalmente em línguas estranhas? Levante a mão, só os que não são. Olha aí, irmãos, quantos crentes. Antigamente a gente ouvia muitos irmãos pedirem oração, nos cultos de oração: orem para Jesus me batizar com o Espírito Santo. Eu acredito que aqui em Monteiro tem crente assim com esse anelo. Se tem, dê um glória para Jesus. Olha, glória a Deus. Eu quero meditar com vocês nesse texto, e como eu disse, à tarde eu já venho de uma jornada. Vocês vão tolerando aí minha voz disfônica, minhas pregas vocais já estão aqui
pedindo socorro, mas eu vou ministrar aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu já venho de atividades lá na igreja, onde cooperamos com o nosso pastor Hélio Ribeiro, a quem também somos gratos por ter nos liberado para estarmos aqui, mesmo tendo o evento lá na cidade onde estamos cooperando. Então abra sua Bíblia, se já estiver aberta, continue com ela, e vamos reler o versículo de número 49. Toda a igreja, 1, 2, 3, já. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a Bíblia fala de 3 situações em que o crente, ele é considerado nessas situações como uma pessoa que foi plenamente cheia do Espírito Santo. Existem 3 situações, 3 experiências na vida cristã que podem ser consideradas como experiência da plenitude do Espírito. A primeira experiência, que a Bíblia chama de cheio do Espírito, é a que está registrada em Efésios, capítulo 5, versículo de número 18. Efésios 5 e 18, onde o apóstolo Paulo, ele diz que o crente, ele não deve se envolver com vinhos em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Nesta expressão, o apóstolo Paulo está falando de um encher-se contínuo, todos os dias, de uma experiência contínua. Aqui o encher do Espírito trata-se da experiência do domínio do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre as diferentes áreas da vida. Tem crentes que ainda têm áreas que precisam ser dominadas pelo Espírito Santo. O domínio do Espírito Santo aqui também pode estar aplicado diretamente à maturidade, à concessão, aqui, a produção do fruto do Espírito, o amor com as suas diferentes virtudes, em processo de amadurecimento na vida do crente. E aqui já num nível bem avançado, aonde o crente, ele já goza de uma intimidade tão profunda, que o Espírito Santo tem domínio sobre muitas áreas da sua vida, sobre várias áreas da sua vida. Uma outra ocasião em que a Bíblia considera o crente cheio do Espírito Santo está em Atos, capítulo de número 13. Atos, capítulo 13, versículo de número 8 ao versículo de número 11. Atos, capítulo 13, versículo 8 ao versículo de número 11 diz: mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando desviar da fé aquele que ouvira a mensagem de Paulo. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Percebam de que a literatura lucana, ela é bem clara no momento em que dom de poder se manifestou no apóstolo Paulo para ministrar uma mensagem de juízo
aquele que interferia na conversão do representante que estava ali. A Bíblia diz que quando Paulo ele é ali usado para ministrar aquela palavra de juízo, ele é usado pelo Espírito porque ele estava cheio. Então a segunda ocasião em que o crente é considerado cheio é quando o Espírito se manifesta por intermédio de dons na sua vida. Primeiro, quando ele permite que o Espírito Santo assuma controle em sua vida, em suas faculdades, no dia a dia, todos os dias, o crente precisa ser cheio, dominado pelo Espírito Santo. A segunda ocasião, quando o crente ele é tomado pelo Espírito Santo para operações de milagres, para ministrações de dons de poder. E a terceira ocasião em que a palavra cheio do Espírito aparece na Bíblia, está em distinção as duas que já falei. A terceira ocasião é em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 4. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma, e todos ficaram cheios do Espírito, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Percebam o fenômeno os fenômenos que aparecem nesse texto são fenômenos exclusivos da inauguração, da dispensação do Espírito Santo descendo sobre a igreja. O vento veemente e impetuoso, as línguas repartidas como que de fogo sobre a cabeça dos irmãos. Estes fenômenos não se repetiram e não têm se repetido ao longo da era da igreja, porque esses fenômenos sinalizam a inauguração da dispensação do Espírito Santo. Agora, o sinal do batismo com o Espírito Santo, ele continua, que é o falar sobrenaturalmente em outras línguas. Percebam que na casa de Cornélio houve a sinalização onde os crentes da casa de Cornélio falaram em outras línguas, mas não houve a manifestação de um vento veemente, nem houve a aparição de línguas repartidas sobre a cabeça deles. Percebam que em Samaria, capítulo 8, também houve sinais de línguas. Percebam que lá em Éfeso, capítulo 19, também houve sinais de línguas. Mas não houve sinais de um vento veemente, impetuoso, nem tampouco de línguas de fogo sobre a cabeça deles. Então isso nos dá prova de que aquele vento veemente e as línguas de fogo sinalizam ali a inauguração da dispensação do Espírito Santo. Porém, a Bíblia diz que o crente foi cheio, não foi pelo sinal do vento, não foi pela aparição das línguas repartidas como que de fogo, mas ele foi cheio quando o Espírito Santo sobrenaturalmente fez com que aqueles crentes falassem em outro idioma, em outra língua, sem que o tenha aprendido, e de forma sobrenatural, todos que estavam ali, a saber, um número de quase 120 irmãos, foram cheios do Espírito Santo.
Então existem 3 ocasiões em que a palavra cheio do Espírito é citada na Bíblia. Primeiro, pela experiência contínua do crente se submetendo ao domínio do Espírito. Segundo, quando o Espírito Santo sobrenaturalmente ministra um dom daquela relação catalogada no capítulo 12 de 1 Coríntios. E terceiro, quando ele batiza alguém com poder, revestindo-os com poder sobrenatural. E por que o crente ele tem essa experiência? Porque é uma promessa. A Bíblia fala-nos de batismo, e a palavra batismo vem do grego baptismo, que significa mergulhar, submergir. Ainda que tenha um único sentido, contudo, segundo o contexto, o propósito do batismo, ele pode ser diferente. E por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia fala de mais de um batismo, e é interessante o crente saber disso, para não cair nas malhas dos cessacionistas, daqueles que negam a continuidade ou a atualidade dos dons espirituais. Então é preciso estarmos cientes dos detalhes doutrinários acerca desse batismo. Porque a palavra batismo, ela não se restringe apenas ao batismo com Espírito Santo, porque existem vários batismos. A palavra batismo é uma só, porém o seu propósito é diferente. Eu relacionei aqui alguns batismos para citar aos irmãos, só a título de informação. Depois os irmãos poderão se aprofundar nesse tema. O primeiro batismo que eu quero destacá-lo aqui é o que está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 13. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 13. E aqui neste texto, Paulo fala de um só batismo. E é aí onde os cessacionistas pegam esse texto para tentar negar a atualidade dos dons. É claro que eles não usam apenas esse texto, usam vários textos, mas este é um dos textos prediletos deles, aonde eles querem convencer que o batismo acontece apenas na hora que a pessoa se converte, e não tem necessidade de que haja manifestação de línguas estranhas, porque segundo ele, isso aí foi necessário nos dias apostólicos. Hoje não precisa mais, ficou circunscrito aquele tempo. Hoje não precisa, porque depois do fechamento do cânon, a Bíblia é suficiente e não precisamos de dons espirituais. Este é o argumento dele. Se você diz para eles que os dons são necessários, então na mente deles você está negando a suficiência da Bíblia. Mas o que não sabem os cessacionistas é que a evidência dos dons não nega a suficiência, revela a veracidade e infalibilidade, porque eu só sei o que é dom porque é a Bíblia que me diz que existe dom. Eu só sei que é a profecia porque é a Bíblia que me diz. Então quando há manifestação desses dons, eu não estou negando a suficiência, eu estou experimentando aquilo que a Bíblia está me afirmando que existe. Quem diz amém por isso? Mas esse texto do capítulo 12, Paulo diz que há um só batismo. Esse tipo de batismo é a ação regeneradora do Espírito Santo. O que Paulo está dizendo é que não existe outro meio de se ingressar ou de ingressar na família de Deus. Não existe outro meio de pertencer à igreja. Só tem um meio do homem pertencer à igreja. E qual é? É o batismo no Espírito Santo. Que batismo é esse? É a experiência do novo nascimento. É uma experiência sobrenatural que não depende da vontade do pai, da mãe, do tio, da tia, de parente nenhum. É algo de Deus na vida do homem. É uma experiência pessoal do homem com Deus, quando ele ouve a mensagem e crê na ministração. Sobrenaturalmente o Espírito gera nele a fé salvadora e ele passa a ter acesso ao reino de Deus, pois a Bíblia diz que ele veio para o que era seu e eles não receberam, mas todos quanto receberem, deu-lhe o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então esse batismo aqui do capítulo 12 é o batismo
aqui da regeneração. Em Marcos capítulo 1, versículo de número 4, nós temos um segundo tipo de batismo. Batismo em águas, operado por João Batista. E eu quero destacar isso aqui, porque ainda há muitos crentes que não conhecem e não sabem que o batismo de João não tem nada a ver com o batismo cristão. O batismo de João, capítulo 1, versículo 4 de Marcos, foi um batismo apenas para aquele momento, para que o Messias fosse revelado. E João veio ministrando o batismo para o arrependimento. E já havia sido dito a João: quando tu vê aquele que eu enviei vir as águas e sobre ele descer o Espírito, este é o que eu tenho enviado. Então João mesmo diz: eu vim para que ele se revelasse, eu vim para que ele fosse comunicado ao mundo. Hoje não precisamos mais de batismo de João. O nosso batismo não é batismo para o arrependimento. E é claro, deixando aqui, abrindo aqui um parêntese, porque João veio para batizar para o arrependimento e Jesus se submeteu àquele batismo, se Jesus não tinha pecado nenhum? De que Jesus tinha que se arrepender? O que foi que Jesus fez para se arrepender? E ele se submeteu ao batismo de João, e não era um batismo para o arrependimento. A verdade é que quando Jesus vai em direção a João, João reconhece isso, que Jesus não tinha necessidade de se batizar em águas ali, e ele tenta impedir Jesus, dizendo: eu que devo ir a ti, e tu vens a mim? Aí Jesus olha para João e diz: sim, João, para que se cumpra toda a justiça. Mas que justiça? Eu hoje me identifico com o pecador, para que depois da minha morte o pecador se identifique comigo. Então é necessário que eu desça aí, para que o povo saiba que eu vim pelos pecadores, assumir a culpa dos pecadores. Então Jesus vem para atender esta justiça. Aqui nós temos já o segundo tipo de batismo. O terceiro tipo de batismo é o de Mateus capítulo 28, versículo 19, que é o batismo em águas. E esse batismo, ele é diferente do de João, porque nesse batismo, ainda que fosse por imersão, mas havia uma fórmula que João não usava. Jesus disse: quando vocês batizarem em águas, vocês têm que dizer uma coisa que João nunca disse. E o que foi? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João não batizava ninguém usando ali a Trindade. João simplesmente dizia: quem está arrependido, venha. E quem estava arrependido vinha, e ele mergulhava, tibungava, como a gente diz, dentro da água. Mas agora, pela forma de batismo de Jesus, havia agora uma marca. Quem pertence a Cristo deve se submeter ao batismo em águas como testemunho público de uma experiência sobrenatural que aconteceu em sua vida. Quem foi regenerado não vive fugindo de batismo em águas. Eu fico suspeitando de alguns crentes que diz que conhece Jesus, que diz que teve experiência com Jesus, mas quando chega a época de batismo, fica fugindo. Sabe por quê? Eu quero me batizar não, porque se eu errar eu vou ser disciplinado. Então você já está prevendo uma vida de pecado e não quer se batizar para não ser corrigido. Então significa que você não foi totalmente, ou não teve uma experiência real de regeneração. Quem tem uma experiência real de regeneração, ele se apressa, ele quer ser logo, igual aquele eunuco. Depois que ele creu na palavra, ele disse: ô Felipe, eu estou vendo água ali, tem alguma coisa que me impede de se batizar? Felipe disse: não, só se tu crê. Ele disse: eu creio, vamos descer logo aqui. Ele quer ser logo batizado, porque a experiência de regeneração não faz mais ele suspeitar, nem ter medo do seu passado, de ficar com medo de cair. Quando você vê essas pessoas: eu não quero ser crente não, porque eu não sei se eu me firmo, é sinal de que a tua fé não é autêntica. A fé verdadeira não olha para trás, a fé verdadeira olha para frente. O irmão uma vez me perguntou: pastor, o senhor tem medo do inferno? Eu disse: não. E ele disse: por que o senhor não tem medo do inferno? Eu disse: porque desde o momento que eu tive a experiência com Jesus, o inferno não está na minha frente mais, está lá para trás. Enquanto eu não tinha uma experiência com Jesus, eu caminhava em direção ao inferno, eu estava em direção ao abismo, então eu tinha que ter medo de ir para o inferno. Mas depois que aceitei Jesus, eu dei meia volta. Todo dia o inferno fica mais longe, o inferno fica mais longe. E o que é que acontece? O céu fica mais perto, o céu
céu fica mais perto, o céu fica mais perto. Então quem tem experiência com Jesus não está na igreja porque está com medo de ir para o inferno, está na igreja porque quer que o céu chegue logo, quer que a presença dele venha logo. Não é o medo do inferno. O inferno não causa mais fobia em crente que foi regenerado. Batismo em águas, batismo cristão, é um testemunho público de uma experiência real. Mas a Bíblia fala de um quarto tipo de batismo, batismo de Moisés. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2, a Bíblia diz que aqueles que passaram pelo mar foram batizados em Moisés. Esse batismo de Moisés aqui é uma figura de linguagem. É para mostrar que aquela multidão estava debaixo da liderança de Moisés. É Deus dizendo que toda a multidão estava debaixo da autoridade de Moisés. É o batismo de submissão a uma liderança autêntica, confiável, que está em comunhão com Deus. Mas depois do batismo de Moisés tem um outro tipo de batismo, batismo do sofrimento. Em Marcos capítulo 10, versículo 38, 2 discípulos ambiciosos influenciaram sua mãe e disseram assim: mãe, pede a Jesus para destacar a gente. Sempre teve essa raça de gente, megalomaníaco, pessoa que tem delírio de grandeza, pessoa que quer se destacar, pessoa que tem sede de destaque. Se não for ele que estiver em destaque, o culto não prestou. E havia essa doença nos discípulos. É claro que depois de um processo doutrinário, eles perderam. Mas chegou o momento de quase sair tapa entre eles. Eles brigavam no caminho, discutindo: o maior vai ser eu, o maior vai ser eu, o maior serei eu. Tu vai ver. E João dizia: o maior sou eu, rapaz, que sou mais íntimo. Pedro disse: é nada, rapaz, o maior sou eu. Tudo que ele precisa mandar eu fazer, para pescar sou eu, para pegar a moeda sou eu. E era aquela discussão. E teve 2 deles que disse à sua mãe: peça para ele colocar eu à direita e o meu irmão à esquerda. E quando foram lá, a mãe dele chegou e disse assim: Senhor, deixa eu te pedir uma coisa. Jesus disse: o quê? Que os meus 2 filhos sejam colocados um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus nem respondeu para ela. Jesus virou-se para eles e disse assim: podereis vós beber o cálice que eu bebo? Eles estavam tão ansiosos que eles disseram assim: podemos. Podereis ser batizado no batismo que eu sou. Ele não está dizendo que eu fui, porque ali seria o batismo de João. Mas ele disse: no batismo que eu sou batizado. E que batismo é aquele que ele estava sendo batizado? O batismo do sofrimento. É se submeter à dor pelas mesmas causas que Cristo se submeteu. É você abrir mão de privilégios. Aleluia. Você abrir mão de coisas para poder sofrer por conta daquele propósito que Deus tem na sua vida. E Jesus disse: podereis? Eles: podemos. Jesus olhou para ele com aquele olhar de raio-x e disse: na verdade poder, mas não agora. Quanto ao sentar à minha direita, à minha esquerda, não sou eu que vou decidir isso não. É o meu Pai que está no céu. Vamos embora. E saíram tudinho ali com ele. Batismo do sofrimento. Tem muita coisa que você aguenta por causa de Jesus. Tem muita coisa que você suporta por causa de Jesus, para não escandalizar o nome dele, para não trazer prejuízo ao reino dele. Tem tanta coisa que você suporta por causa dele, por causa de um propósito, de uma chamada, de um ministério. Você sabe que vai para ali sofrer, vão lhe criticar, vão lhe humilhar, vão lhe pisar, mas você vai. E por que você vai? Porque Jesus disse assim: olha, quem põe a mão no arado não pode voltar atrás. Eu te chamei. Você não pode correr dessa parada não. E você vai, mesmo para ser humilhado. Às vezes é trocado de campo e vai para um campo inferior àquele que você estava, em termos de sustento, de manutenção. Mas você vai, porque você não foi chamado para ser empresário, para ganhar dinheiro. Você foi chamado para ganhar almas.
O diabo está querendo desconfigurar isso. Tem muitos obreiros querendo ser empresário. Acha que vai para as igrejas para ganhar dinheiro. Você não vai para ganhar dinheiro, você vai para ganhar alma. Se o salário for bom, vai. Se não for tão bom como você, vai do mesmo jeito. Porque o seu compromisso não é com o salário, é com as almas que Deus está te entregando para cuidar. É por isso que a gente tem que ir. O último tipo de batismo desta relação é o batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo está em Mateus capítulo 3, versículo 11, onde o próprio João disse que após ele viria um com uma missão maior do que a dele. João disse: eu venho para batizar com água, mas aquele que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo. João profetiza isso, e isto é confirmado diretamente em Atos capítulo 1, versículo 5. Diga comigo: batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder de Deus, garantido por promessa e sinalizado pelo falar em outras línguas, quer seja xenolalia, Atos 2 e 8, diga Atos 2 e 8, são línguas conhecidas. Xenolalia são línguas conhecidas. Ou glossolalia. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Diga 1 Coríntios 14, 2. São línguas desconhecidas. Então, existem essas duas categorias de línguas que se manifestam pelo poder do Espírito Santo. Alguns inserem uma terceira categoria, que são línguas angelicais. Mas eu quero me deter apenas nessas duas. Xenolalia, línguas conhecidas, e glossolalia, línguas desconhecidas. Há momentos que o Espírito Santo ele toma um membro falante e comunica mensagens através de variedades de línguas, que é um dom do Espírito Santo. Mensagens sobrenaturalmente. E sobrenaturalmente ele usa outra pessoa para interpretar aquilo que está sendo dito em línguas. E isso não parou não, continua. Isso continua no nosso meio. Independente dos céticos e críticos, continua no nosso meio. Há línguas conhecidas e línguas desconhecidas. Este poder do Espírito Santo não ficou circunscrito aos dias dos apóstolos, mas continua atual e atuante na vida da igreja. Em Marcos 16 e 17, Jesus disse: estes sinais hão de seguir aos que creem. Enquanto houver crente, vai haver sinais, vai haver manifestações do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, versículo 16 e 17, Pedro disse: está acontecendo o que foi dito pelo profeta Joel. No versículo 39 ele disse: a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quanto o Senhor chamar. E Deus continua chamando. Se Deus continua chamando, continua tendo promessa, cumprimento desta promessa. Esses dons não cessaram. Qual a finalidade desse poder que é outorgado pelo Espírito Santo de forma sobrenatural? Primeiro, o Espírito Santo batiza para aumentar o dinamismo do crente na realização da obra missionária. Em Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor disse: recebereis a virtude e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. O poder do Espírito Santo não é dado para o exibicionismo cristão. Ele não é dado para você aparecer nem fazer careta. Ele é dado para você ministrar poder sobre o reino das trevas, ganhar almas que estão aprisionadas, retirar das mãos de Satanás aquele que está sendo caminhado para a matança. Deus libera esse poder com esta finalidade. Se você olhar em Atos capítulo 10, versículo 1 e o 12,
Pedro havia recebido o poder de Deus, poder de Cristo na obra da evangelização. Mas quando você olha para Pedro em Atos 2, versículos 5 e 14, esta porção dobrou. Não é mais aquele Pedro que prega para a família, é Pedro que prega para milhares de pessoas em um só momento. Então esse poder, ele é dado para que a obra da evangelização seja dinâmica, puxante. Mas não somente para a evangelização. Este poder é concedido ao crente e à igreja, com a finalidade de estreitar a intimidade do crente com Deus. O crente batizado com o Espírito Santo, ele tem mais vantagens do que um que não foi batizado ainda. Porque o que é batizado, ele pode orar em línguas estranhas, o que não é, não pode. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, a Bíblia diz que o crente, ele pode orar em línguas. E eu acredito que você já teve essa experiência, quem é batizado, de começar a oração e de repente ser tomado ali em um gozo, e você passar minutos, meia hora, uma hora, falando línguas estranhas, você não sabe nem o que é que está dizendo, mas está acontecendo alguma coisa dentro de você, que quando você se levanta, parece que você tomou uma vitamina celestial. Deus te batizou para estreitar este relacionamento. Deus, ele quer que tenhamos uma vida de intimidade, de proximidade, de profundidade espiritual. Talvez você que é natural não entenda o que eu estou dizendo, mas é possível o que eu estou lhe dizendo aqui, pela palavra de Deus. Um crente, ele pode dobrar o joelho e conversar com Deus em um outro idioma, em uma outra dimensão. O poder do Espírito Santo também foi dado para aumentar a possibilidade de vitória sobre o adversário. O crente que é cheio do Espírito Santo, ele é mais ousado, intrépido. O crente que é cheio do Espírito Santo, ele é mais eufórico nas coisas de Deus. O crente que é cheio do Espírito Santo, ele não tem medo, não sofre de satanafobia, demonofobia, não tem medo dessas coisas. Se um crente batizado com o Espírito Santo anda com medo dessas coisas, é porque ele se afastou do altar. Ele parou de orar, porque qualquer crente que anda perto de Deus, orando, ele não tem medo de nada que se faça para tentar prejudicar a sua vida. Porque a sua vida com Deus lhe dá preparo, lhe dá disposição, lhe dá convicção. Você sabe por que Saul ficou enclausurado, olhando para o tamanho de Golias? Porque ele estava longe de Deus, mas Davi estava perto de Deus. E quando Davi chegou perto de Saul, Saul disse assim: menino, tu não tem esse preparo todo. Ele tem recorde de vitória, ele é vitorioso, um guerreiro inédito, ninguém nunca venceu para ele. Aí Davi olha para ele assim: é porque tu não conhece minhas experiências, tu não sabe o que eu já passei. E o que foi que tu passou, menino? Deus anda comigo, Saul. E um dia eu estava lá no meio do mato, da caatinga, cuidando das ovelhinhas de papai. E um dia eu percebi que estava faltando uma ovelha. Percebi pelos berros dela. E saí ali, olha, pelo GPS dos berros da ovelha. E cheguei onde ela estava. E quando eu cheguei, ela estava na boca de um urso. E o que foi que tu fez? Eu matei o urso. O poder de Deus veio sobre mim. Eu tirei a ovelha. Outro dia foi um leão. O que, menino? Eu tenho uma coisa para te dizer, Saul. O que é, meu filho? O Deus que me deu vitória sobre o leão e sobre o urso vai me dar a cabeça desse gigante ainda hoje, para que todo Israel saiba que há Deus. Aleluia. Agora veja, se na dispensação do Antigo Testamento o poder era assim, imagina agora que é porção dobrada. Imagine agora que é porção dobrada. Você não sabe o que está perdendo. Esse poder, ele é comunicado na Bíblia como sendo uma promessa. O Senhor disse: fique em Jerusalém que eu vou enviar a promessa. E por que o Senhor disse que era uma promessa? Como se caracteriza essa promessa? A Bíblia mostra-nos que ela trata-se de um derramar. Desde os prenúncios, ou as predições proféticas,
Em Provérbios 1 e 23, Isaías 32 e 15, 44 e 3, Joel 2 e 28. A comunicação de Deus, a sinalização de Deus é: derramarei. A promessa será derramada. Essa linguagem indica que ela vem de cima. Indica a origem. Essa promessa, esse poder, ele é celeste. Vem de cima. Essa promessa também, ela é caracterizada como um revestimento. Uma veste por cima de outra veste. Jesus disse isso em Lucas 24 e 49. Revela um poder como garantia maior de possibilidade, eficiência, resultado na realização da obra de Deus. Esta promessa, ela possui a característica também de um ato cerimonial chamado de unção. Ela é chamada de unção dos santos. E é claro que esta promessa, na sua essência, é o Espírito. Mas Jesus vai comunicando as verdades espirituais de maneira paulatina, progressiva. Por conta da limitação humana, ele vai usando símbolos. E a unção, como está em 2 Coríntios 1 e 21, e o 22, 1 de João 2, 20 e 27, revela o poder do Espírito como fonte de autoridade para o ensino espiritual. Ela trata-se de um mergulho, por isso que é chamada de batismo em Mateus 3 e 11, Atos 1 e 5. Isso fala de uma operação correspondente à disposição de interesse da pessoa humana diante da promessa divina. Ela é chamada de mergulho porque é você quem vai às águas. Não é a água que vem até você. A água é prometida, mas é você quem vai até. Isso fala de busca. Deus não batiza quem não tem interesse. Deus não batiza quem não deseja. Deus não batiza quem não quer ser batizado. Então tem que haver um interesse, uma disposição. O batismo é uma bênção condicional. Porque se eu tenho que ir até as águas para ali mergulhar ou ser submergido nas águas, então essa experiência, ela depende também de algumas atitudes minhas. E qual é a primeira atitude? Qual é a primeira condição? Conhecimento. O crente precisa ter conhecimento certo acerca desta promessa. Em Atos capítulo 2, versículo 18, Atos 19, versículo 2 ao 7, a Bíblia mostra que a ignorância tem impedido pessoas de receberem o batismo. Quando Paulo chegou a Éfeso, perguntou: já recebeste o Espírito Santo? 12 homens que tinham ali disseram: nem sequer ouvimos falar de Espírito Santo. Aí Paulo falou sobre o Espírito Santo. Perguntou a ele: vocês foram batizados em quê? A ele: no batismo de João. Aí Paulo batiza ele com o batismo cristão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aparece ali em nome de Cristo, mas aquilo ali não é fórmula, é sinal de autoridade. Batizou em nome de Cristo porque foi Cristo que deu autoridade a Paulo para batizar. Os unicistas pegam isso para tentar criar uma doutrina, dizer que pode batizar só em nome de Jesus. Nada, foi Jesus quem disse: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sob a autoridade que Jesus delegou. Aí Paulo batiza eles em águas, o batismo cristão, e depois põe as mãos sobre eles. E a Bíblia diz que eles começaram a falar línguas e profetizarem. Que estava impedindo aqueles discípulos receberem o poder? Ignorância. Tem pessoas ignorantes na igreja, crente há tanto tempo, mas não sabe como se processa essa verdade pentecostal. O batismo não está vinculado a mérito. E isso eu estou desconstruindo ignorância. Porque tem pessoas que pensam: não, Jesus não me batizou porque eu não mereço. Nada aqui é por mérito. Ninguém recebe nada de Deus porque merece. Tudo é graça de Deus. Tudo que recebemos é veiculado pela graça. Mas tem pessoas que pensam que mereciam. Em Atos capítulo 10, versículo 45, Pedro fica espantado quando vê Jesus batizando na casa de Cornélio. Aí ele pensa: eu pensei que era só para nós de Israel, mas eu estou vendo os gentios falando também. Alguns pensam que é mérito de A e de B. Nada disso, querido.
O batismo não está vinculado a método. É claro que às vezes pedimos para os irmãos virem à frente, para a gente orar para Jesus batizar, mas não significa que o Espírito Santo está preso aqui para te batizar aqui, não. Isso aí é só para facilitar a nós de identificar quem foi e quem não foi batizado. Fica mais fácil. Não é para Deus batizar como se Ele só batiza aqui. Em João capítulo 3, versículo 8, Jesus disse: o vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz. Não sabe de onde vem nem para onde vai. Então o Espírito Santo, Ele sopra nos 4 cantos dessa casa. Eu conheço irmão, ou conheço história de irmãos que veio à frente, Jesus não batizou, ele voltou para casa animado, e muito animado, como os irmãos diziam antigamente, queimado. Ele foi queimado, não foi batizado. Olha, irmão, busque mais, o senhor foi queimado hoje aqui. E ele voltou para casa: mas Jesus, eu fui queimado, não fui batizado. E saiu por ali animado. Quando ele chegou em casa, que foi comer uma banana, que botou a banana na boca pensando nisso, Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Foi banana para tudo que era lado, e ele falando línguas estranhas dentro de casa. Irmãos, o Espírito Santo não está preso a 4 paredes. Ele tem liberdade, ele tem autonomia. Se ele quiser, ele pode batizar agora. Ele não depende de mim, ele não depende de ninguém. Ele é Deus. O batismo não está vinculado à data predestinada. Eu tenho encontrado crente dizendo: eu não fui batizado porque não chegou o meu tempo. E onde é que está na Bíblia que existe predestinação para ser batizado? Predestinação de tempo, me diz onde é que está isso na Bíblia? Porque quando o Espírito Santo se manifestou lá no cenáculo, batizou os 20. Quando se manifestou lá em Éfeso, batizou os 12. Quando se manifestou na casa de Cornélio, batizou tudinho que estava lá. Eu não conheço um registro que ficou um porque não era o tempo dele. Isso é a gente que fica inventando para dar desculpa à falta de poder no meio da gente. Não há predestinação para ser batizado. Houve um tempo para começar a dispensação do Espírito Santo, mas para ser batizado depende do nosso calor espiritual na busca. Você pode ser batizado até em casa, orando de madrugada, de madrugada. Aconteceu isso com o irmão Aglailson lá em Bonança. Ele chegou para mim e disse assim: eu não estou mais com vontade de ir lá para frente, é uma vergonha triste, a gente vai lá, Jesus não batiza a gente. E eu disse: mas irmão Aglailson, ore em casa, busque a Deus, não fique só preso ao trabalho lá na igreja não. Jesus pode lhe batizar em qualquer lugar. E não é que irmão Aglailson levou a sério o que eu disse? E à noite foi a maior confusão na rua de irmão Aglailson, porque escutaram ele fazendo o maior barulho dentro de casa, e mandaram chamar a irmã dele, irmã Dione. Chama a irmã dele porque ele enlouqueceu. E arrombaram a porta, e quando abriu a porta, que foram olhar o que estava acontecendo com o Aglailson, irmã Dione também era dirigente de oração. Quando viu assim, disse: eita, e pegou nela também. Ela começou a falar línguas estranhas. Pronto, essa doidice pega, pega mesmo. Se você pensar que é doidice, que pega, pega mesmo. Porque o Espírito Santo, ele vai se movendo, ele vai se movendo, ele vai se movendo, ele vai contagiando. O que é que eu preciso para ser batizado? Ter o mínimo de conhecimento da existência dessa promessa. Segundo, arrepender-se dos seus pecados. Tem que haver uma experiência de arrependimento, porque foi esta condição. Atos 2:38, Pedro disse: arrependei-vos e vos convertei-vos, e você vai ter acesso à promessa. Uma vida cheia de lixo não dá espaço para o Espírito Santo ocupar. O homem às vezes quer se encher de Deus, mas já está cheio de outra coisa, de ódio, de ira, de revolta, de mágoa, de tanta coisa. Você tem que vomitar isso aí. Você tem que vomitar tudo que não presta. Você não é depósito de lixo, você é vaso que tem que receber o tesouro de Deus nesse vaso de barro. Não é lixo do diabo. Aí você vem para a igreja cheio de ódio, de inveja, de coisa. Como é que o Espírito Santo vai te encher se já está cheio? Não pode. Você tem, eu tenho, nós temos que nos esvaziarmos, botar para fora tudo aquilo que não serve, para que Ele possa vir e tomar conta, encher. Oh glória! E isso pelo arrependimento. O que é que o homem precisa? Se dispor a obedecer a palavra. Atos capítulo 5, versículo 32.
A Bíblia diz que Ele dá o seu Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Você tem que ter disposição para obedecer. É por isso que tem pessoas que quando aceitam Jesus, Jesus batiza. Sabe por quê? Porque ele se arrepende e já vem com a disposição de obedecer. Eu agora quero mudar. Aí na mesma hora o Espírito Santo encontra lugar e pá, batiza ele na hora. Porque a disposição para a obediência, uma disposição verdadeira, abre porta para o Espírito Santo ministrar esse milagre sobre a sua vida. O que é que o homem precisa para receber o batismo com o Espírito Santo? Eu já estou dando o antídoto, o remédio para aqueles que estão já morrendo. Eu não vou, né? Vai, Jesus vai te batizar hoje. Quem disse que você não vai ser batizado? Jesus vai te batizar hoje com o Espírito Santo. Eu já estou mostrando o que é. Estou dando a doutrina, ensinando. Estou mostrando que tem que haver arrependimento. Já vá se quebrando aí. Se tem alguma coisa na sua vida, já vá se arrependendo, se quebrantando. Estou dizendo que tem que ter disposição para a obediência. Já vá fazendo seus votos. Senhor, eu desejo fazer a tua obra. Eu quero obedecer. Já vá se entregando. Mas o que é que ele precisa mais? Precisa de fé. Precisa de fé. Fé conforme o padrão divino. João 7,38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Não é quem crê como quer crer. Não é quem crê como gosta de crer. É quem crê com base nas Escrituras. Conforme o modelo das Escrituras. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão. E a Bíblia diz, e ele dizia isso do Espírito Santo que seria dado. Então tem que haver fé verdadeira. Que não seja uma mera emoção, mas uma fé verdadeira. O que é que o homem precisa mais? Buscar ardente e perseverantemente. Em Lucas capítulo 11, versículo 9 ao 13. Em Atos capítulo 4, versículo 31. Em Atos capítulo 8, versículo 14 ao 17. A Bíblia mostra que os crentes perseveraram. Às vezes a gente chama os irmãos, vamos orar para Jesus batizar. Eles começam igual aqueles carros velhos, fazendo um barulho. Oh, glória, 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 glória. Aí com o tempo vai passando, ele para de dar glória e fica olhando para o outro lado. Oh, glória. Aleluia, meu Pai. Querido, não se distrai, deixa quem quiser. Dá glória mais alto do que a tua. Te liga no céu. Aquele momento é o teu momento com Deus. Quando Jesus me batizou, eu tinha 11 anos. É um pouco meio pirotesco a forma que eu fui batizado, mas foi uma experiência terrível. Toda vez eu ia para o ciclo de oração, mas antes eu ia brincar de pega com os meninos. Aí quando ia chegando a hora, 3h30, eita, é hora de orar para Jesus batizar. Eu vou para lá e parava a brincadeira e ia. E nada. Eu dava tanto grito e nada. Aí teve um dia que a mamãe disse assim, você não vai queimar a aula. Se você queimar a aula, você vai levar um açúcar. Vá para a escola. Mas era o tempo do avivamento do ciclo de oração. E naquele dia a mamãe não sabia que eu estava fazendo um jejum, me consagrando. E o jejum não te torna mais crente, só te torna mais sensível. E eu estava ali me consagrando para ficar mais sensível à voz de Deus, às coisas. E mamãe disse, vá para a escola. Se você for para a igreja, você vai apanhar hoje. Porque você está queimando aula com essa conversa de ser batizado, não é batizado, e queimar aula na segunda-feira. E eu fui, peguei minha bolsa para ir para a escola, mas no caminho fiquei naquela tentação gospel. Jesus, merece uma pizza para ser batizado? Ai, Jesus, eu vou levar uma pizza, mas eu vou para o culto. Aí eu fui para o culto. Cheguei primeiro do que ela, dobrei os joelhos lá atrás, assim naquele cantinho. Nesse dia, papai resolveu não ir para a barbearia. E quando eu estou ali orando, olhando por debaixo dos bancos, assim, que nesses bancos assim, lá vem papai. Eu disse, pronto, ele vem me chamar, me pegar pela orelha. Eita, Jesus, aí eu, Jesus, eu vou perder a bênção hoje. Aí papai foi e dobrou o joelho, 3 bancos na minha frente. Deus, ele não está à minha procura. Aí fiquei lá, ciclo de oração todinho escondido de joelho, até chegar quase 4 horas da tarde. 3h45,
A dirigente disse assim: quem não é batizado vem à frente. Aí começou a guerra de novo. Eu vou, eu não vou, eu vou, não vou. Eu vou, não vou, Jesus, eu vou, eu vou. Aí quando eu me levantei assim, mamãe cantava na comissão, ela levantou aquele pescoço dela assim, olhou para mim. Aquele olhar, eu te pego. Mas eu passei por ela assim. Fui um dos primeiros a chegar, fiquei na frente do púlpito. Me agarrei e disse: Jesus, eu vou apanhar, mas eu quero ser batizado. Eu não acredito que tu não vai me batizar nem por uma pizza, Jesus. Vocês pensam que Jesus não leva a sério a oração de criança? Não, ele leva a sério. Quando começou aquele fervor, aí eu vi quando botei Jesus batizando, aí a irmã: Jesus já batizou um aqui. E eu lá: Jesus, Jesus, Jesus. E ela: dê glória, meu filho, dê glória, meu filho, dê glória. Aí eu comecei: glória, oh glória, 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 glória. Irmãos, foi subindo o quenturão, eu não sabia se era a quentura do calor mesmo daquela tuia de crente por cima de mim, ou se era o poder do Espírito Santo. Agora que era gostoso, era. Eita, aquele negócio bom chegando. E eu: glória, glória, glória. Daqui a pouco eu não estava mais glória. Ele metia a cabeça aqui. Aí eu só vi quando ela disse assim: Jesus batizou eu me. Aí eu meti a cabeça. Eu estava gripado, desceu 2 tiras de catarro do meu nariz assim. Deixei lá para o zelador de presente. Não tem problema não. Tinha hora que eu tentava segurar, mas ele descia, descia. Então desce logo, triste, querendo atrapalhar a minha vitória. Aí comecei a dar glória, com aquilo ou sem aquilo ali. Glória, 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 misturou glória com aquilo. E daqui a pouco Jesus me batizou com o Espírito Santo. Eita alegria do céu, irmão. Que negócio é esse, irmão? Aí vem um bando de teoria, isso não continua. Tu não sabe o que eu experimentei não, rapaz. Tu não sabe o que é experiência não, porque quem sabe, sabe que é verdade. Não existe enrolação. Não se ensina línguas estranhas. Lá, 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 lá. Não tem nada de lá, 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 lá. Aqui é sobrenaturalmente. Poder do Espírito Santo de Deus. Isso é sobrenatural. Quando eu saí de lá, eu fui até onde ela estava, na comissão, e disse assim: olha, eu não dei em mim não, que Jesus me batizou. Aí ela não disse nada, ficou lá chorando. Mas quando chegou em casa, ela disse assim: eu não vou dar em você não. Eu disse a Jesus: se ele tem realmente um propósito na sua vida, uma chamada, que ele lhe batizasse naquela tarde. Eu pensei que ela estava com cinto, ela estava com a esperança, irmãos. Eu pensei que ela ia dar em mim, ela estava ali fazendo uma aliança com Deus. Se tu queres, Jesus, e se tu tem algo na vida desse menino, batiza ele hoje. Era eu com medo de uma pizza e ela me ajudando na oração. Mas não importa o que vai acontecer, Jesus quer te batizar. Te levanta onde tu estás aí agora, te levanta com fé. Vem aqui para frente para eu orar para Jesus te batizar com o Espírito Santo. Creia. Creia na promessa. Promessa para você, não é mérito. Deus sabe que eu e você não merece nada, mas é Ele que quer dar, é Ele que quer fazer, é Ele que quer realizar. Sabe por quê? Porque Ele tem uma coisa grande contigo nesta terra. E o que Ele vai fazer tem que ter investimento de poder na tua vida.